vocês pensassem na vida de vocês, veja se tem alguém que já te traiu, que já te machucou, que já te ofendeu, ou te prejudicou. Começa a pensar aí, né? Se tem alguém que proporcionou a você esse tipo de sentimento, né, de emoção. Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude com alguém que me trai, com alguém que me machuca, com alguém que me ofende, com alguém que me prejudica? Mas sejam sinceros, né? Não podemos esconder nada de Deus, não podemos burlar nada de Deus. Eu sei que é uma pergunta que, na verdade, só aponta para uma resposta. E o caminho que nós temos, né, é único. Quem quer arriscar? Quem quer falar? Qual deve ser a nossa atitude com alguém que te machuca, com alguém que te trai, com alguém que te prejudica? Nós temos uma opção ou nós temos diversas opções? Quem gostaria de responder para mim aí? Qual que deve ser a nossa atitude? Eu acho que a primeira coisa, muito importante, é a gente pedir ajuda a Deus para nos ajudar a perdoar assim como Ele perdoa, né? Porque é uma coisa muito difícil de fazer, né? E aí depois disso eu não sei se a gente procura a pessoa ou se espera a pessoa te procurar, porque é uma situação muito complicada. Às vezes a pessoa também não quer, né? Às vezes a pessoa também não se arrependeu, também isso é um problema. Muito bom, Isabela, muito bom, né? E eu gostei mais, né? Porque ela não falou diretamente assim, perdoar. Ela falou primeiro, a gente tem que conversar muito com Deus. E eu compartilho com esse pensamento, esse raciocínio dela. Por quê? Porque perdoar não é fácil, irmãos. Uma vez eu estava conversando com uma irmã, e ela teve um problema sério com o filho, e ela me chamou para conversar, e eu falei com ela, olha, você precisa de perdoar o seu filho. Ela falou assim, Júlio, eu não consigo, no momento, liberar o perdão para o meu filho. O que ele fez machucou ela profundamente. E ela falou assim, eu não consigo liberar o perdão para ele. No momento, né? No início eu fiquei assim, poxa, você não consegue perdoar, mas depois você para e pensa, você começa a entender aquela pessoa. Você começa a entender o que nós somos, sabe? E ela está sendo sincera e ela está sendo verdadeira. E então a motivação foi exatamente essa. Vamos falar com Deus, ora, coloca diante de Deus. Fala, Senhor, eu estou com dificuldade de perdoar essa pessoa. Eu estou com dificuldade de liberar o perdão para o meu filho. Eu ainda não consigo liberar. Se eu falar que eu perdoei, eu estarei mentindo diante do Senhor. Esse era o caminho que ela tinha. Ela falou assim, não consigo. Depois, graças a Deus, com o tempo ela conseguiu, né? E ficou em paz entre eles. Mas faz muito sentido isso, né? E eu cheguei, né, a pensar nisso porque eu fiquei pensando nessa pessoa do filho em relação ao Onésimo, porque a gente não sabe qual foi a gravidade, a gente não sabe qual foi o tamanho, né, do rombo que o Onésimo provocou na vida de Filemon, no sentido emocional. O quanto será que ele estava pronto, já estava
para liberar, né, para perdoar. Por mais que ele pegou essa carta e ele leu, será que de imediato ele já ficou tudo em paz? Ô, pai, Sabe? e, caramba. Fala comigo. E o interessante também que eu percebo que a gente pode, claro, sim, interceder a Deus, né, pedir a Deus pela vida, para a gente soltar esse nosso perdão, mas também fazer como exemplo, como está na carta, interceder pela vida daquela pessoa que errou por nós. Sim. Né? Por exemplo, o Brian errou comigo. Clama ao Senhor, fala, Senhor, abençoe a vida do Brian, que ele não seja mais assim, né? Porque a gente só pede o perdão. Mas clama também pela vida do irmão, né? Para não cometer esse erro novamente. Ou se você errou, Senhor, por favor, me ajuda a não errar mais. Porque às vezes sabe de perdão, mas você esquece de pedir para que a pessoa não cometa aquilo novamente. Ou você não cometa aquilo novamente. É interessante essa parte também, né? Guilherme levou para uma outra linha que nos leva a pensar, que faz muito sentido, né? Que aquela pessoa tem um problema. Aquela pessoa tem uma dificuldade. Onésimo tinha uma dificuldade de lançar mão em coisas que não pertencem a ele. Ok? Ele ouviu Paulo. Paulo conversou com ele, apontou Cristo e depois falou, você vai ter que voltar e vai ter que pedir perdão. Mas a ideia, nós falamos aqui do relacionamento, porque na hora que você pede perdão, na hora que você perdoa, então agora, Senhor, me ajude a relacionar. Eu peço pelo meu irmão. O Senhor conhece o coração dele. O Senhor sabe o que sonda na mente, o que passa na mente dele. E se ele ainda tem essa fraqueza, ou o Senhor pode, se for eu que o Senhor vai usar, ou então se for uma outra pessoa, que o Senhor vai levantar e colocar na vida dessa pessoa para ajudá-lo. Porque ele precisa dessa ajuda. E na medida do relacionamento, você pode chegar e falar assim, ei, Júlio, como é que você está? Você já está conseguindo, você está tendo dificuldade ainda? Naquela luta que você tem? Irmão, a igreja é para isto. A gente não tem que olhar as pessoas aqui, achando que todo mundo aqui, a gente é santinho, é bonitinho, que não tem nenhum problema. Tem sim, irmãos. Nós temos problema, nós temos luta, nós temos dificuldade. E a igreja, nós estamos aqui justamente para isso. Nós estamos sendo aqui tratados. Tratados. Então nós precisamos de falar sobre isso. Né? E do jeito que nós estamos, pela graça sois salvos, pela misericórdia sois salvos, pelo poder de Jesus Cristo, ele agora rompeu aquela barreira que havia entre Deus e eu, e agora o Espírito Santo opera, está no nosso meio, sobre nós, em nós. Há uma legião de anjos, de arcanjos, serafins à disposição da igreja. Isso tudo por quê? Porque nós precisamos disso. Porque nós ainda estamos presos num corpo pecaminoso, num corpo vulnerável, uma mente que ao mesmo tempo você pensa coisas boas, mas você pensa coisas ruins. E nós temos que ter facilidade dentro da igreja de falar sobre essas coisas. Tem lugares, se você falar, seu irmão, eu preciso de conversar com você hoje. Pois não, Júlio, vem cá. Não, porque eu estava no meu serviço hoje, eu pequei. Que isso, irmão? Você não pode fazer um negócio desse, não? Como assim? Ô, irmãos, isso tem que ser uma coisa. Ô, irmão, vem cá, vamos orar. Pode falar, deixa a pessoa falar, abrir o seu coração, chora. Se ela quiser chorar, chora com ela. Depois vamos orar. Senhor, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe que nós não estamos num corpo perfeito. A gente ainda não fomos transformados, recebido aquele corpo, como é o corpo do nosso Senhor e Salvador. Nós só vamos receber esse corpo incorruptível no dia em que Jesus voltar. Mas ainda eu estou preso nesse corpo. Depois vocês leem Romanos, acho que é Romanos 8. É maravilhoso aquele texto que Paulo fala, quem me livrará do corpo desta morte? Irmão, nós somos vulneráveis. Não tenham medo de aceitar isso, nós somos livres. Se Jesus romper esses céus hoje, nós temos que estar seguros e convictos que nós vamos estar na glória, que nós vamos estar com Ele. Porque o sangue do Cordeiro é maior do que qualquer. Ele envergonhou
Satanás. Satanás conseguiu fazer a separação entre Deus e o homem. Satanás conseguiu fazer com que a glória, né, por causa da desobediência do homem, a glória de Deus saiu da presença do homem. Por isso que o homem se tornou um homem vulnerável. Por isso que o homem se tornou, você morreu. Porque a glória saiu. Mas com a vinda de Jesus, Jesus restabeleceu novamente a glória de Deus em nós. Deus está conosco. Deus está sempre olhando para o seu povo. Nós somos o povo de Deus. Porque nós somos aquela nação que foi lavada pelo sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas enquanto você estiver nessa peregrinação aqui, meus irmãos, nós estamos nesse corpo, ó. Nós lutamos, nós temos desejos, nós temos vontades. Você precisa de trabalhar, você precisa de buscar o seu sustento, você vai queimar neurônios, você vai encontrar com pessoas que você não vai simpatizar muito com ela, não. E fala com Deus, isso aí, ó. Põe lá, derrama lá no altar do Senhor. Fala, Senhor, eu tenho um problema de quando eu encontro com essa pessoa, eu não gosto, eu tenho essa dificuldade. Eu sei que isso está errado, porque se deixar isso pode me fazer manifestar um pecado. É por isso que eu atravesso para o outro lado da rua, Senhor. É por isso que eu saio da presença daquela pessoa, porque eu me conheço. Eu me conheço, eu sou falho. E eu não quero errar, me ajuda. Qual que é o problema? Irmão, a gente tem que acreditar que o Espírito Santo está trabalhando, gente. Às vezes a igreja ela é muito assim, muito letra, sabe? Há uma legião, há uma nação celestial trabalhando em prol da igreja aqui nessa terra. Nós precisamos de acreditar nisso. A Bíblia fala que os anjos, os arcanjos, os serafins, você não tem noção, irmão, nós não temos noção de quantas vezes que já foi travado lutas espirituais a nosso favor. Nós não temos noção disso. Quando eu mudei aqui para baixo, para o Duque de Caxias, a Juliana faltava 1 ano para ela concluir é o terceiro? Acho que é o terceiro ano, não o primeiro, não sei. Na 8ª, né? É o fundamental. E a gente morava no Cruzeiro do Sul. E ela falou, seu pai, eu estou querendo concluir lá, porque é 1 ano, a turma, a gente formar e tal. Eu falei assim, Juliana, eu não tenho condições de pagar especial para você, não. Se você está vendo a Beirute aí, é o morrão aqui, ó, você vai ter que subir. O dia que eu estiver aqui, eu te levo, com o maior prazer, mas você sabe. Ela falou assim, pai, eu vou. Irmãos, aí era mais uma, né? Eu e Maria Antônia, direto, porque esse trajeto dela subir, dela chegar e dela voltar, né, a gente ficava preocupado. E eu acredito que muitas vezes Deus livrou ela de muitos males, de mentes demoníacas, de pedófilos, de homens, né, que já saem de casa com a intenção de fazer o mal, de aproveitar, porque a gente tem pessoas assim, esse mundo jaz ao maligno. Então nós temos que fazer a nossa parte, Senhor. A minha filha deseja, e isso não é errado, mas conversa, relaciona. Mas já sabe, ele sabe todas as coisas. Gente, mas Deus quer que você chegue, que você abra o seu coração, que você fale com ele, porque você é filho, e você clame ajuda. Eu sempre imaginava assim, ela indo, né, e junto com ela ia lá uma legião de anjos, os arcanjos ali, protegendo, porque ela era quem? Ela era uma filha do Altíssimo, né? Então, Deus dava a ela toda a proteção, toda. E eu acredito que Deus fez muitas vezes isso. A gente precisa de acreditar nessas coisas. Nós precisamos de acreditar que Deus, né, quando você ora, Deus olha pelos seus. Você está com alguma dificuldade, tem alguém que você vê que está cometendo injustiça com você, irmão, lance diante de Deus. Mas não assusta qual vai ser a ação de Deus, como Deus vai agir, como que Deus vai responder a sua oração. Porque Ele cuida dos seus filhos, né? Então, nesse momento, né, voltando lá para o
os sentimentos, né, que despertam. E a Isabela falou, não é fácil, a gente tem que conversar, né? E eu citei o exemplo da pessoa que eu acompanhei, da irmã. Por quê, irmãos? Porque a lei de Cristo, a lei da liberdade, nos ensina o quê? A nunca fazer justiça, porque a justiça pertence a Deus. E Filemon vai entender isso. Nós, como cristãos, devemos entender isso. Se a pessoa te traz um dano, irmão, eu sei que não é fácil, né? E dependendo do dano, alguns podem ser ressarcidos, mas dependendo do dano, não vai. E talvez você vai perdoar, mas talvez você vai ter que vai precisar do auxílio por algum tempo, de um irmão ou de uma irmã, conversar. Porque Jesus nos ensina ao quê? Né? A justiça pertence a Deus. Compete a nós apenas perdoar. E o que eu quero, né, tá mostrando para vocês que perdoar não é fácil, irmãos. Não é fácil. Pedir perdão também não é fácil, né? Tanto pedir como perdoar, como exercer, tá? Porque é uma luta, que às vezes você não vai querer. Às vezes, que nem o Guilherme citou o Brian, né? Eu chego perto dele e falo, ô Brian, eu fiz isso e isso, o Júlio, tá bom, mas eu ainda não estou em condições de poder conversar com você, me dá um tempo. Respeita, irmãos, o tempo. Não sai e chega, né, para o irmão e fala assim, ô irmão, ô Cláudio, você não sabe o que aconteceu, só. Olha para você ver, a Bíblia fala que a gente tem que perdoar uns aos outros, não é? Poxa, cheguei perto do Brian, fui lá, a gente teve um problema aí, fui lá pedir perdão, aí ele falou para mim que dá um tempo para ele. Olha para você ver, irmão. Você começa a ficar como vítima. Aí o Cláudio, se o Cláudio for o irmão, eu falo, meu irmão, peraí. Você está achando o quê? Você está achando que é assim? Você tem que dar um tempo mesmo para o seu irmão, é? Eu não sei qual é o problema, se você quiser compartilhar comigo, mas só do seu jeito aí, eu estou vendo que o que você fez com ele está sendo uma luta para o irmão. Então respeita o tempo dele. Respeita o tempo dele. Isso, irmãos, é o Brian e você. O que você tem que fazer? Senhor, orar. Eu cheguei até o irmão, mas o que eu fiz machucou ele tanto, que quando eu pedi ele perdão, ele ainda não está, ele disse que ainda não está em condições de conversar comigo. Eu peço ao Senhor, talvez entre naquilo que o Guilherme disse, eu peço ao Senhor que o Senhor toque no irmão, para que a gente possa voltar a viver em paz. Eu entendo ele está certo, porque eu machuquei ele, o que eu fiz com ele, eu ofendi ele. O que eu fiz com ele, eu trouxe um prejuízo emocional para ele. E eu peço que o Senhor possa curar, ou que o Senhor levante alguém, que o Senhor possa ajudar, né? Essa pessoa venha ajudá-la a tratar essa situação. Está vendo, irmãos, como que é diferente? Ah, mas se não pediu perdão, tem um negócio aí, se Jesus voltar, você vai para o inferno. Quem falou? Já está vendo aí, ó, nós já estamos trabalhando. Já está trabalhando aí, ó. Eu fui, ele teve dificuldade, mas você já intercedeu por ele, olha a intercessão. Você já intercedeu por ele, pedindo que alguém... Aí, irmão, a gente tem que acreditar que o Espírito Santo que vai trabalhar. Às vezes a gente quer fazer o trabalho, a obra do Espírito Santo, e não é assim. Aí Deus toca no Cláudio, ele vai lá, sem você ter falado nada, o Cláudio vai lá e conversa com o Brian. O Brian já tem um bom relacionamento com o irmão. Aí ele vai falar assim, ô Cláudio, eu posso compartilhar algo com você, ó, irmão? À vontade. Eu tive uma pendência com o Júlio, ele aconteceu isso, isso e isso. E um detalhe, irmãos, por que a importância da maturidade cristã?
os erros dos nossos irmãos não tem que ser escândalo para você, não. Não tem que ser a coisa, mentira, sério? Isso é coisa de fofoqueiro, irmão, né? De mexeriqueiro. Mentira, você está conversando com a Tatiana aqui, nossa, eu tenho que compartilhar isso com a Gisele, não vai nem acreditar o que Paloma fez. Aí já chega na Gisele, Gisele, você não sabe o que aconteceu conversando com a Tatiana. Aí já aumenta, né? O telefone sem fio, né? A Tatiana falou A e B, você já vai e fala A, B e C. Nossa, eu vou ter que falar com a Fran isso aí, não é possível. Irmão, quando vai ver o negócio, é feio. O problema já está derramado. Aí, olha como, por isso que a falta da maturidade cristã é isso. Porque você falou, irmão, né? Aí o Brian vai compartilhar com o Cláudio. Ele compartilha, o Cláudio ouve, né? Não se assusta, entende que nós estamos numa luta, numa peregrinação. Ele ouve. E quando o Brian fala assim que eu procurei, aí ele entra, movido pelo Espírito, com sabedoria. Ele fala assim, ô Brian, primeiro, né, eu agradeço pela sua confiança, né, isso é muito bom você compartilhar comigo. E se você me permite, eu gostaria de falar algo para você pensar. O nosso adversário aqui, nós não somos adversários. O nosso adversário aqui é Satanás, irmão. Satanás não está solto, mas ele deixou as suas armas. Ele deixou, né, o negócio já está derramado. Inveja, ódio, briga, discórdia, separação. Tudo isso pertence a ele. Porque tudo isso vem do pecado. Então o nosso inimigo é ele. E como a gente envergonha ele? Agindo como Jesus agiu. Então ele fala assim, o Júlio, Brian, não é o seu inimigo. Aí ele está ouvindo. O Cláudio é uma pessoa que entrou nisso aqui, ele compartilhou, e ele está mais tranquilo emocionalmente, com a cabeça tranquila, está ouvindo. E quando ele fala assim, o Júlio não é o seu inimigo, ele vai começar a pensar. Eu falei assim, é verdade, Cláudio. Ele não é meu inimigo, ele é meu irmão. Pois é. E o que a Bíblia diz? Aí você já vai para a Bíblia. Né? Já não vai ser o Cláudio, vai falar, vai ser a Bíblia. Aí a Bíblia diz que nós devemos perdoar uns aos outros, então, meu amado. Perdoa. Eu vou perdoar. Uai, então chama ele. Vamos almoçar junto. Aí você paga. Ué. Aí você paga. Chama ele lá. Né? Porque para eu vou chegar, uai, Brian, mensagem do Brian? Ô irmão, aí já vai me chamar de irmão, né? Que na hora que eu cheguei, ele falou assim, não tenho condição de conversar com você não, Júlio. Agora já é irmão. Opa! Uai, me chama para almoçar, que legal. Eu tô indo, né? Aí ele chega e fala, seu irmão, eu quero te... Né? Olha, aquela hora eu estava com a cabeça quente, ainda estava com muita mágoa, mas eu conversei com o nosso irmão Cláudio, e ele falou que nós devemos perdoar, entendeu? Porque você não é meu inimigo, você é meu irmão, né? E eu te perdoo, vamos ficar em paz, vamos celebrar essa nossa... A nossa união novamente, né, com esse almoço aqui. É assim que faz as coisas. Né? Ô, Ivanildo, você está querendo Júlio, falar? Você tá aí? Não, eu estava esperando você concluir. Eu achei interessante que você está falando pelo seguinte. No momento dessa... eu perdoo a pessoa. No momento eu não quero falar sobre isso agora. Porque, assim, eu vejo que não foi só a atitude da pessoa, né? A situação. Envolveu o relacionamento, Sim. aquela amizade, talvez, bonita que tinha. Sim. E eu lembrei de algo que uma pessoa, uma irmã, estava com uma situação, ela disse, eu perdoei, mas o meu relacionamento com a pessoa não está legal ainda. Uhum. Então a gente percebe assim que não é só não, eu perdoei, né? Mas requer essa reconstrução da amizade, do processo. Exatamente, isso é um processo, né? É muito bom. Mais aí, viu? Ô, Júlio, eu vejo também que algo interessante que você falou é que pedir o perdão
é algo muito complicado. E para quem está perdoando, às vezes a pessoa não consegue liberar o perdão até ela precisar ser perdoada. Eu já vi isso acontecendo. A pessoa não liberava o perdão, a outra pessoa já tinha se arrependido e ela só conseguiu liberar o perdão quando ela errou com outra pessoa e essa outra pessoa agiu bem. Essa outra pessoa perdoou ela. Quando ela se sentiu perdoada, ela falou assim, nossa, eu pisei na bola e a outra pessoa me perdoou. Aí ela entendeu o sentido do perdão vendo? e perdoou a outra pessoa. Então, tipo assim, você vê que é um Bacana. ciclo que não gira em torno só de... Às vezes não gira em torno só de você, a pessoa. Às vezes aquela boa ação sua liberando o perdão ou perdoando vai respingar em outras pessoas. Vai respingar em Exatamente. outras situações. Perfeito. Né? É muito legal isso, né, irmãos? Eu gosto, né, assim, eu acho bacana a gente ir por essa linha, né, porque você consegue trabalhar com as pessoas em várias questões, né? Olha esses versículos aí, o 4 ao 7. Né? Ô, Brian, lê para mim, por favor. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, e à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo, seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Exatamente. Então veja bem, nesses versículos a gente pode ver que o apóstolo Paulo tinha o hábito de orar, clamar, rogar, pedir, interceder. Nós precisamos, irmãos, de ter esse hábito. Né? O cristão é importante ele saber o que é orar, o que é rogar, o que é interceder, o que é clamar. Em qual momento, em qual situação, quando eu faço isso. E Paulo tinha esse hábito. E a igreja precisa de ter esse hábito. Porque a igreja é um convívio de pessoas. E um convívio de pessoas que cada um está num momento, numa situação, né? Um tá alegre, mas o outro está triste, o outro está com problema, o outro está sem, o outro está nervoso, brigou está com problema com família. É uma série de coisas. E aí, aqui, eu vejo que a Isabela está com problema com o pai dela. Opa! Eu vou clamar a Deus. Eu vou rogar ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia dessa família. Senhor, toca no coração do cristiano. Porque a gente sabe quando um pai e um filho rompem as relações, quando há uma briga entre pai e filho, a família vai ser destruída. Se não tratar. Então não é só, Senhor, irmão, como é que você está? Ah, tá, estou orando por você, tá? Estou orando por você. Não. Chama para si. Vê a urgência daquilo. Tem coisas que é urgente, irmãos. Tem coisas que você não pode... Ô, Senhor, nesse momento que eu estou agradecendo aqui pelo meu almoço, agradecendo pelo sustento, eu estou lembrando aqui da minha irmã Isabelle, que ela está com problema com o Cristiano. O Senhor sabe todas as coisas. Que o Senhor, Deus, possa ajudá-la a resolver a situação em nome de Jesus. Amém. É uma oração. Mas Deus quer ver o quanto que você se importa pelo teu irmão. O que Paulo está demonstrando aqui, ó, eu me importo com Onésimo, mas importo com você também, Filemão, porque vocês são meus irmãos, vocês foram gerados por mim. É isso que Paulo está demonstrando. Então tem coisas que é urgente, exige mais de você. Exige. Lembra quando Jesus estava lá, em Getsêmani, e que fala que na oração dele desceu gotas de sangue, irmão? Quantas vezes que Jesus orava? Quantas vezes que Jesus falava com Deus? Mas naquele momento ali, ficou registrado para nós que naquela oração, naquele momento de intimidade, de falar com o Senhor, ele estava tão tenso, que desceu gotas de sangue. Então tem momentos, né, que você vai orar, interceder, vai clamar, vai rogar pelo seu irmão,
Você termina, irmão, você vai, parece estar debaixo de chuveiro. Porque Deus quer ver o quanto que você se interage, o quanto que você se entrega, se realmente você está falando algo que você está se importando e está vendo a preocupação. Deus, não permita que esse problema entre a Isabela e o seu pai continue, porque é uma família, é um irmão que serve ao Senhor, uma família que serve ao Senhor. Não deixe que Satanás venha obter vitória nessa casa. Não deixe que essa casa venha ser uma vergonha para os vizinhos. Não deixe que a Isabelle, por causa disso, ela comece a mudar os seus pensamentos, que ela venha mudar, ter problemas emocionais. Levanta, Senhor, irmãs, para cuidar dessa irmã. Vendo o quanto que você está se importando com aquilo, irmãos. Por isso que fala que Paulo tinha, né, esse hábito de clamar, de orar, de rogar. Então, quando a gente conversar com as pessoas, conversar com seus irmãos, quando alguém compartilhar algo com você, começa a identificar. Opa, tem coisa que é urgente. Tem coisa que talvez faça sua irmã. Nós vamos precisar de chamar os presbíteros. Você precisa de chamar os irmãos, os presbíteros, para que eles possam orar, clamar por você também. A situação é perigosa. Mas conversa, procura lá o Vantuil, conversa lá com o Marcos, reúne os irmãos e compartilha com eles. Isso é importante, irmãos. Não vamos subestimar a força de Satanás. Não vamos pensar lá que, né, a gente sabe que ele já foi algemado, que foi levado por Jesus Cristo, mas as suas obras estão aqui. As suas armas estão aqui. E estão perto de nós. E se a gente dá bobeira, isso, a igreja, né, as famílias, elas vão ter problemas. Quantos pais, quantas famílias cristãs que têm isso? Quantos pais que não conversam com seus filhos? E isso, irmãos, tem no nosso meio. Tem famílias que têm problemas. Esse hábito que Paulo tinha, né, de clamar, de interceder, né, Paulo estava ciente ou consciente do amor ágape de Filemon. Mas tinha por Cristo, né, que o amor que Filemon tinha por Cristo e todos os santos, né, porque Filemon colaborava, e Paulo usa isso nessa oração, né, quando ele fala, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor. Irmãos, qualquer um, na hora que recebe uma carta dessa, do Paulão, poxa, ele fala de, olha, eu sei que você ama Cristo. Paulo se você ama, se você tem fé em Cristo, esse amor que você tem por Cristo, né? Eu sei da sua hospitalidade, eu sei da sua ajuda financeira, eu sei o quanto que você tem feito pela igreja. Ele não está aqui, ó, né, puxando o saco de Filemon, não. Ele está falando de coisas que são verdades, que são reais. É a mesma coisa se eu falar com o Marconi. Fala assim, irmão, você é um irmão abençoado. Você é um irmão que ajuda. Você é um irmão que sempre se põe à disposição. Você é um irmão que está sempre ajudando os irmãos com a sua profissão. Você está dando uma orientação, você está dando uma ajuda, está olhando um documento. Então, que Deus te abençoe. Você não está falando coisas que são verdades. Poxa, nossa. E isso tudo é porque você ama Cristo, porque você ama Jesus, porque tira Jesus para ver. Tira o Espírito Santo de nós. Já era, né? Porque nós somos nascidos e filhos desse mundo, mas nós somos agora gerados por Cristo. E agora nós temos esse relacionamento com Cristo. E a gente passa a desenvolver essas qualidades, essas virtudes, essas coisas boas. Nós passamos a ser pessoas generosas, dadas. Porque a gente sabe que nós não vamos levar nada desse mundo. E Deus me colocou aqui. Se Deus me deu capacidade para fazer, eu vou fazer. Porque eu sei que a minha recompensa vai estar lá na glória. E isso... E qualquer coisa Deus fala, você está em débito ainda. Eu sei, Senhor. Não é? Eu sei. E aí vai. Então Paulo começa a falar, né? Olha o versículo 8, ele diz, ó,
Pois bem, depois que ele fala, né, do amor, da generosidade, a grande alegria que ele teve de estar com Filemon, aí ele fala, pois bem, né? Ou seja, em muitos momentos do cristianismo, significa você muitas vezes perder a sua liberdade para que outro possa ganhar. O que ele vai falar com Filemon aqui? Né? Filemon tem todas as razões de tratar Onésimo, porque ele está resguardado da lei, Onésimo errou. Mas Filemon, pensa, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. No início aqui a gente estava falando, né, que, irmãos, a gente não tem que precisar de ter alguém nos vigiando para que você possa exercer a sua função com excelência. Faça com amor, faça com alegria, faça com prazer. Aí Paulo começa a falar com Filemon assim, pois é, né, Filemon? Eu poderia exercer a minha autoridade sobre você, mas eu quero que você faça o que eu vou te pedir em prol de Onésimo, que você faça por amor. Não faça por obrigação. Eu tenho que perdoar, né? Porque a Bíblia fala que a gente deve perdoar uns aos outros, né? Então eu vou perdoar. Fazer o quê? Né? Alguém já falou assim contigo? Né? Tem que perdoar. A Bíblia fala que tem que perdoar. Você está fazendo por amor, irmão? Ou você está fazendo porque a Bíblia fala que você tem que perdoar? Eu tenho que perdoar. Se eu não perdoar, eu vou para o inferno. Uma série de coisas. E aí, né, Paulo fala assim, ó, eu poderia ordenar você perdoar o teu irmão, porque eu tenho essa autoridade, eu te gerei, você sabe quem eu sou, mas eu quero que você faça com amor. É por isso, irmãos, que nós estamos reunidos aqui, o primeiro dia da semana, estando vós reunidos com o fim de partir o pão. Hoje é domingo, né? Tem que ir para a igreja, né? Não, irmão, você não tem que ir para a igreja, não. Vai porque você ama Jesus. Vai porque você é grato a Jesus. Vai porque você tem prazer de estar reunido com o seu povo, com o povo de Deus. Porque você tem prazer de adorar ao Senhor. Vai porque você sabe que você hoje faz parte de um corpo, você é um fragmento de um corpo, e se você não está ali, é como aquele corpo está faltando alguém, porque você é importante àquele corpo. E a gente só consegue fazer assim quando a gente faz com amor. E Paulo está querendo que ele libere esse perdão, Paulo está querendo que ele ame, volte a relacionar com o Onésimo, movido por esse amor que ele tem por Deus, né? Então Paulo tinha o direito de exigir, de ordenar de Filemon, mas abre mão dessa liberdade para dar plena liberdade para Filemon em perdoar sem ser ordenado e fazer com livre e espontânea vontade. Um desafio foi lançado aqui para Filemon. Mas por que Paulo faz isso? Porque Paulo estava preocupando exatamente com ele. Porque ele poderia chegar, entregar a carta, falar, Paulo pediu para te entregar. Por respeito a Paulo, você pode ficar aí, tá? Tá certo, irmão? Ele vai continuar com mágoa, ele vai continuar chateado, ele vai continuar remoendo o que Onésimo fez com ele. E não resolve. Por isso que dentro da igreja, né, nós precisamos saber lidar com as situações, né, saber, entender, né, conversar com as pessoas, ter liberdade. E aí, irmão, como é que está a sua vida? E aquela situação, irmão, ainda está sendo difícil. Vamos continuar orando. Porque Jesus pode romper os céus, ele vai ver que você está ainda com seu coração pesado. Mas ele está vendo que você está lutando com isso. Porque não é fácil, né? Não é fácil. Podemos até pensar, né, numa pergunta dessa situação aqui, ó. Quando você sabe que algo é certo
e tem o poder para exigir, você apela para a sua autoridade ou para o compromisso da outra pessoa? Todo mundo fala, eu já ouvi algumas pessoas falar assim que qualquer um pode chegar e pode exortar. Eu não compartilho com essa linha de pensamento, tá, irmãos? Não vejo que todo mundo tem hábito para exortar. Não vejo que todo mundo tem hábito para admoestar. Porque a exortação é um divisor de água na vida de alguém. E de repente você não tem o dom que vem do Espírito Santo para exortar uma pessoa. Porque quando você vai exortar uma pessoa, você tem que estar preparada. Você não sabe qual vai ser a reação daquela pessoa. Pode ser um divisor na vida dela. O meu irmão havia se convertido vamos colocar aí uns 25 anos, 26 anos atrás. Foi uma palavra que um irmão falou com ele. Ele nunca mais voltou à igreja. Nem mais conversa, fala, nunca mais. Poxa. E nem adiantou eu querer conversar com ele. Foi um divisor na vida dele. Mas aí, se ele tem que tratar isso, né? Ele vai para o inferno. Se ele não estiver em Cristo, sim. Mas a questão é, a pessoa que vai exortar, porque às vezes acho que qualquer um pode chegar e falar assim, irmão, você não vem na igreja domingo não, né? Você está fazendo o quê? Está dormindo? Foi jogar bola? O que você estava fazendo? Pois é, fica dando prioridade para essas coisas aí, ó, né? E não vem para a igreja tomar a ceia do Senhor. Toma muito cuidado. Porque às vezes, você está certinho. Porque a palavra do Senhor fala que no primeiro dia da semana, estando vós reunidos com o fim de partir o pão, eu tenho que estar ali. Mas quem falou que é você que pode chegar e falar assim, Isabel, você não vem. Pois é, você abre o seu olho, tá? Esse negócio de ficar faltando direto aí, né? Vai chegar uma hora, você nem vai querer mais saber da igreja, tá? Fica colocando, priorizando outras coisas. Exortação, irmão, você tem que saber exortar uma pessoa. Porque vai ser um divisor de água. Olha aqui, ó, como que Paulo falou com os Filemon. Como que Paulo, né? Olha como que a coisa tá mudando, né? Paulo não tirou a razão dele, Paulo não tirou, né, reconheceu tudo que, né, ele tinha todas as razões para poder até pedir a vida de Onésimo. Ele foi trazendo de um jeito, ele falou assim, ó, eu quero que você faça, eu poderia até exigir com a autoridade que eu tenho, mas eu quero que você faça com amor. Você vai exortar alguém, irmãos? A gente aqui, Deus conhece todo mundo que está aqui, ó. Deus sonda, sabe todo mundo que está aqui no domingo. Às vezes as pessoas estão aqui, sabe aquela frase, não julga o livro pela capa? Às vezes você olha aqui, nossa, que igreja maravilhosa, glória a Deus, tá, todo mundo está cheio, os bancos estão lotados. Né? Mas talvez no coração de muitos aqui, está longe, irmão. Lembra de Jesus, quando ele fez o milagre dos pães lá, né? A multidão estava com ele. O que ele falou? Ele falou, olha, vocês estão comigo, não é pela minha palavra, mas é pelo pão que eu dou a vocês, é pelo alimento que eu dou a vocês. Vocês têm que trabalhar, não é por esse alimento que perece, mas pelo alimento que vem do céu. Aí quando ele começou a falar de coisas espirituais, o que o povo fez? Todos deram as costas, só ficou os discípulos. Jesus vira e fala assim, vocês também vão embora? Pedro então fala assim, Senhor, para onde nós vamos? Se tu és o caminho, não tem para onde a gente ir. E eu falei, por que você disse isso? A partir de hoje você não é Cefas, sim, Pedro, dessa pedra edificarei a minha igreja. Então, irmãos, né, a gente tem que tomar muito cuidado. Glória ao Senhor. Né? Mas você vê um irmão que às vezes falta tanto, chega perto dele e fala assim, irmão, que bom que você está aqui hoje. Que coisa maravilhosa.
né? Mas sem hipocrisia, tá, irmão? Se for uma verdade também, porque às vezes a pessoa vai ser hipócrita, né? A pessoa vai ser hipócrita. Não, irmão, que bom que você está aqui, né? Você nem pensou no caboclo, rapaz. Você nem lembrou dele, né? O tempo que ele veio, que faltou, você nem sentiu a falta dele. Às vezes a pessoa está acostumada a sentar sempre naquele lugar. Aqui é assim, né? Todo mundo está acostumado a sentar num lugarzinho. Aí você chega aqui, ou você está aqui. Poxa, o Brian não está aqui hoje. Poxa, o Brian não veio hoje. Nossa, o Brian não veio de novo. Aí passou 3, 4 domingos, o Brian aparece. Aí você, não, irmão, que bom te ver, só. Aí você está sendo verdadeiro, porque você sentiu falta dele. Mas tem uns que não lembra aí, né? O cara às vezes vai ter o dom da fala, né? Nossa, irmão, que bom te ver aqui, irmão. Tô sentindo demais a sua falta? Nossa. Aí o Brian, pô, senti minha falta, mas nem um zap, né? Nem precisa de ligar hoje, dá um zap, né? Dá uma chamada, né? Ou curte lá no Instagram, lá, eu vou ver o zap, né? Eu não sei mexer nesses negócios, não. Mas vou lá, assim, te amo, irmão. Nossa, sinto sua falta, só. Aí ele chega aqui e fala, é verdade, irmão, eu estava internado, perdi minha mãe. Não. Tá vendo? Se você chega com pedras para cima dele, assim, ô irmão, sepultei minha mãe 2 semanas. Derramo lágrimas até hoje. Você veio me condenar porque eu não estava aqui, irmão? Tomar cuidado, né, gente? Por isso, né, ô Marconi, que uma coisa que eu gosto sempre de motivar a igreja, né? A igreja, ela precisa de todos. Não é só do presbítero, não é só do diácono, não é só do evangelista, não é só, né, do pregador, né? A igreja é um corpo, né? E todos estão aqui, um ajudando o outro, porque se deixar, eu gosto de usar muito o exemplo de Moisés e o Jetro, que quando Moisés sentava naquela cadeira, e ele ficava dia até anoitecer, resolvendo, e ele chegava fatigado à noite, exausto à noite, quase morrendo. Jetro falou assim, Moisés, você vai morrer, delega, divide, né? Divide responsabilidades. Então, dentro da igreja, todos podem, não é mesmo? Todos podem ajudar. É claro que, às vezes, você vai deparar com um problema, você tem, eu tenho que compartilhar isso aqui com o presbítero. Ou você vai conversar com o irmão e fala assim, nossa, eu estou precisando de alguns estudos. Ô irmão, o Guilherme está ali, né, o evangelista. Conversa com ele lá, que ele vai passar para você alguns estudos, vai conversar com você, ver em que área você está precisando com mais urgência e tal. Ele vai trabalhar contigo. Você está ajudando. Aí aquela pessoa, Guilherme, conversei com a Isabela falou isso. Assim funciona a igreja. Porque todos, se a igreja, às vezes a gente chega, a gente fica conversando e tal. E aí? O que você conversou com o seu irmão no último domingo, ontem? Né? Qual foi o assunto? Você orou por ele? Você colocou no altar de Deus? Sabe? Ou simplesmente só foi uma conversa formal, informal, e está tudo certo. A igreja está aqui, Deus estabeleceu a sua igreja porque nós precisamos desse contato, desse um auxiliando o outro. Porque é um desafio que foi lançado para Filemão aqui, que ele liberar esse perdão, perdoar. Então tá. Então quando você sabe que algo é certo e tem o poder para exigir, você apela para a sua autoridade ou para o compromisso da outra pessoa. Nesse ponto, Paulo dá um bom exemplo de como se deve lidar com um possível conflito entre amigos cristãos, irmãos cristãos, né? Ele lança o amor ágape, ele fala do amor de Jesus, isso quebra, irmão. Quebra qualquer estrutura, né? Você está em conflito com o Paloma aí, Isabela, né? Não vou ter que resolver essa situação, né?
como é que você, para quebrar as bases, né, das duas, fala do amor de Deus. Vocês lembram do amor de Jesus? Sabe o que ele fez por você, Paulo? Sabe o que ele fez por você, Isabela? Sabe como ele relacionou e conviveu com a Irmandade aqui nos 3 anos de ministério? Aí você vai trazendo, falando de Jesus. E aí? Aí você ô Paulo, eu te amo. Né? Eu também te amo, e vão esquecer isso aqui. Nós, sabe? Paulo está usando exatamente essa tática. Ele não estava usando de autoridade, aí chega o presbítero aqui. O que está acontecendo aí? Oh, Senhor. Né? Não, porque houve problema. Vem cá. Ó, a Bíblia diz, assim, 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 assim. Tá bom? Então pede perdão, pede perdão. Você falou a Bíblia, você mostrou a parte, né, teórica, mas será que resolveu entre as duas? Né? Eu gosto, irmão, de sempre pensar que nós, como cristãos, nós precisamos atuar, agir, né, pensando no lado espiritual, no lado emocional e no lado físico, tá? Nós somos cristãos, temos a ação do Espírito, nós temos acesso à palavra, mas nós não somos robôs, robozinho, né? Não somos máquina, nós somos seres humanos. Deus sabe. Lembra de Jesus? Quem eram as pessoas que Jesus relacionava e vivia com ele? Né? Olha o Tomé. Ninguém sabia que Tomé era um homem que duvidava, que não ia acreditar. Né? Jesus não expôs. Olha o Pedro. Ninguém sabia que Pedro iria negá-lo. Logo o Pedrão. Né? Logo o Pedrão. Mas Jesus não expôs. Olha Tiago e João, que a mãe dos dois chegou e falou assim, Jesus, olha, lá só deixa um lugar de um lado do outro para os meus 2 filhos. O que passava na mente daquela mãe? Meus filhos são muito bons e são merecedores de ficar do lado de Jesus. Jesus não expôs. Ele só falou assim, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Olha o João, um filho amado. Mas na hora que o negócio ficou apertado, todo mundo fugiu. Então, irmão, mas Jesus relacionou Madalena, que era uma prostituta, Jesus relacionou com essas pessoas. E Jesus não expôs os problemas, as dificuldades dessas pessoas. E Jesus tratou e conduziu essas pessoas no amor. Olha aquela mulher adúltera. Então é assim dentro da igreja. Nós precisamos, né? Não podemos fazer do erro do meu irmão, né? Agora eu tenho um trunfo sobre você, tá? Qualquer coisa eu vou te fazer você lembrar. Você lembra? Pensa você que se é alguma coisa, você lembra lá da... Né? Eu gosto muito daquela passagem que Jesus fala assim com Pedro, arreda-te, Satanás, arreda, diabo. Né? Você para mim é uma pedra, que tem irmãos que gostam, né, de ficar, né, guardado no bolso, fazer você lembrar sempre, né, do seu erro, do seu problema, que já foi resolvido. Irmão, você tem que afastar dessas pessoas. Né? Arreda-te, arreda de mim, sai de mim. Né? Afasta. Porque ninguém tem que ficar lembrando, já foi. Né? Você tem que estar perto de pessoas que vão usar a palavra de Deus, como o Paulo está usando aqui, e está tratando a situação. Olha o versículo 10. Né? Só para a gente... Ele diz aí, ó. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Por que ele fala que gerou em algemas? Fala aí para mim. Perfeito. É isso aí. Né? De sua cela, na prisão, Paulo conduziu Onésimo ao Senhor. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? A vida está difícil para todo mundo. Né? A vida não é fácil para ninguém. Mas Paulo dá um exemplo para nós aqui,
né? Que nós devemos estar sempre prontos para ser usados como ferramentas, como instrumentos que Deus ou o Espírito Santo vai usar para conduzir alguém ou uma alma até a cruz de Cristo. Às vezes você vai chegar na sua casa lá, você vai ter você vai chegar, você está com um problema dentro de casa, você está sem o alimento, ou você está sem luz, né? Não pagou, esqueceu de pagar, está sem energia. Aí chega o vizinho lá, bate, ô Marcone, como você está, irmão? Estou querendo... Tantas vezes você já me chamou para ouvir a palavra, hoje eu decidi vir na tua casa. Vai te pegar no momento que você está com a cabeça, né, chateado, você está com a cabeça quente, está sem luz, não tem como nem fazer um café para um bolo, sei lá. Você vai deixar essas coisas impedir? Esteja pronto, fala, ô irmão, glória ao Senhor, entra aí, vamos conversar, né? Não deixe os seus problemas, não deixe as dificuldades, não deixe a tristeza impedir você de ser usado como um instrumento, né? Onésimo procurou Paulo e encontrou o quê? Cristo. Paulo estava preso, estava limitado, estava, né? Estava limitado. Tinha dia e noite um guarda algemado com ele. E o que ele fez? Todos aqueles guardas que ficaram com Paulo na prisão, Paulo pregou e eles foram batizados. Eu gosto tanto porque nós vamos ver em Filipenses que Paulo fala assim: rogo-vos, irmãos, que as coisas que me aconteceram, né, foram para contribuir para o crescimento e a propagação do Evangelho. Porque tinha coisas que Paulo não entendia porque estava acontecendo com ele. Por exemplo, quando ele estava em Jerusalém, ele é preso, acontece toda aquela situação e ele é levado para Roma. Mas depois que ele estava lá em Roma, na cadeia, ele entendeu que ele só teria acesso, chegar perto dessas pessoas, ali. Os irmãos podem usar diversas maneiras, diversas formas, pode te usar a qualquer momento, só esteja pronto, né? Paulo estava pronto e Onésimo foi conduzido. E agora? Agora pede a Filemon que perdoasse seu escravo fugitivo, que havia se tornado cristão e que fosse além de só perdoar, mas o aceitasse como um irmão. Paulo ia ajudar a Filemon a entender sua nova relação com Onésimo. Essa é uma situação que eu sempre gosto de citar exemplos, assim, às vezes nós temos empresários, irmãos que têm empresa, que têm, né, um comércio, e eles vão e contratam irmãos, né, para trabalhar. Gente, alguns se dão bem, mas outros, já ouvi irmãos falar assim: eu nunca mais contrato cristãos a trabalhar comigo. Porque às vezes as pessoas confundem, né? Eu vou trabalhar lá na empresa do Marcone, ele é meu irmão em Cristo. Aí eu, por ser irmão dele, eu acho que eu não tenho que trabalhar como a Gisele, como a Tatiane, como a Fran, como o Cláudio, né? Por quê? Tem 10 minutos de café, eu vou fazer 20. Ju, porque você não... Depois eu converso com meu irmão. Ele deixa. Tem gente que abusa, irmãos, né? Tem irmãos que abusam dos seus irmãos, que dão pior testemunho do que os incrédulos. E isso é ruim, né? Então, quando Paulo fala que agora Filemon vai ter que saber, ó, ele é teu escravo, mas a relação com ele é de irmão em Cristo. O Onésimo vai ter que trabalhar, né, como qualquer outro, vai continuar sendo escravo, porque ele é o escravo, mas ele é escravo em Cristo Jesus. É o que Paulo condena naquela relação lá de 1 Coríntios 11. É 11 ou 23? É 11, né? Que ele fala: isso não é a ceia que vocês tomam. Por quê? Muitos escravos que ainda nem chegaram, e às vezes eles chegam, nem tem que comer. Não é esse relacionamento que Deus quer, não é mesmo? Então é bem bacana. Então, como cristão, devemos perdoar, né? Como fomos perdoados. Aí tem
lá em Mateus capítulo 6, versículo 12, Efésios capítulo 4, versículo 31, 32. O verdadeiro perdão significa tratarmos aqueles a quem perdoamos de modo como gostaríamos de ser tratado aí, Brian. Lembra o que você disse, que aquela pessoa teve dificuldade, mas depois ela se encontrou na situação da outra e ela lembrou, porque ela queria receber o perdão. Né? Então, eu quero que o Cláudio me trata, né, como eu vou tratar o Cláudio, né, da forma que eu gostaria de ser tratado.